Olá, queridos. Bem-vindo mais uma vez ao nosso devocional Rema 365. E hoje nós temos como tema Ungido com propósito. E o nosso texto está em 2 Crônicas, capítulo 30 a 32, onde encontramos a história do rei Ezequias, que foi ungido com o propósito de Deus para trazer de volta o serviço no templo de Salomão. E o que aconteceu com Ezequias? Logo que Ezequias ele assumiu como rei, no primeiro mês ele foi muito diligente com o seu chamado. E a Bíblia diz que no primeiro mês do seu reinado, ele organizou o templo, ele convocou os sacerdotes, os levitas, para se consagrarem ao Senhor, para fazer a obra do Senhor que havia sido parada por algum tempo, porque o povo estava em desobediência a Deus. Então Ezequias ele convocou os líderes, de todo Israel, de Judá, convidando a esse povo, a todo o povo de Israel, a voltar a congregar, a voltar a celebrar a Páscoa do Senhor. E a Páscoa era uma das festas, uma das festas mais importantes para o povo de Israel, porque a Páscoa era uma festa que eles celebravam em gratidão daquilo que Deus havia feito na vida deles, ou seja, Deus tirou o povo do Egito. E eles celebravam a Páscoa, era uma ordenança de Deus que a cada dia 14 do primeiro ano do mês, essa festa fosse celebrada, que também era chamado a festa do pão sem fermento. Amém? Então, ele conseguiu, com a unção que já estava na vida dele, ele foi muito diligente com essa unção, e a Bíblia diz que em um só mês ele conseguiu fazer tudo isso. Ele convocou o povo atendeu a Ezequias, o povo veio, celebraram a Páscoa. Hoje nós não celebramos a Páscoa como os judeus celebravam. A nossa celebração hoje, nós celebramos a nossa libertação e redenção através da ceia do Senhor. Amém? Mas isso fica para uma outra oportunidade, não é sobre a ceia que vamos falar, mas abrindo um parênteses. Mas voltando à história, então Ezequias como líder, como um ungido que ele foi para fazer isso, ele foi muito diligente e a Bíblia diz que ele foi fiel a Deus e ele prosperou. E ele conseguiu juntar todo Israel para celebrar a Páscoa do Senhor. E a Bíblia diz que houve muita alegria e que essa festa ela se estendeu por 14 dias. E o que é que aconteceu também? A Bíblia diz que o povo se arrependeu, porque o povo estava em idolatria. Então, depois de tudo isso, eles voltaram e os líderes foram e destruíram os postes ídolos, destruíram com toda a idolatria e voltaram à comunhão com Deus, por causa da atitude de um líder, amém? Da obediência de Ezequias. Ou seja, ele tinha essa unção para isso, junto com os sacerdotes, ele influenciou uma nação e a Bíblia diz que estava uma multidão ali celebrando a Páscoa do Senhor com alegria. E não só isso, o povo voltou a dizimar, o povo voltou a ofertar, e a Bíblia diz que houve prosperidade. Mas quando o inimigo soube, de todas essas coisas, se levantou. Você sabe que quando nós estamos fazendo a vontade de Deus, quando estamos cumprindo o propósito de Deus, o inimigo se levanta. Então se levantou o rei da Síria, Sinaqueribe, para afrontou o rei, trouxe medo para o povo, ou seja, Ezequias mandou uma mensagem encorajando o povo, exortando o povo, chamando o povo para perto, para louvar o Senhor, como aconteceu nesse tempo, nesse período da festa.
Mas aí o inimigo se levantou. Mas o que aconteceu? A Bíblia diz que Ezequias, ele orou. Ezequias e Isaías, eles oraram, né? E Deus enviou um anjo. E o anjo veio e destruiu com todo o exército assírio, e o rei voltou envergonhado para a sua terra. Então, o que eu quero dizer para você com isso, primeiramente? Primeiro, que você foi chamado, Deus tem um propósito na sua vida, Deus tem um propósito para cada um de você. Talvez você não tenha o alcance territorial, geográfico que o rei Ezequias tinha de influenciar uma nação. Mas você pode ser um influenciador ou influencer na vida de pessoas, da sua família, da sua casa, da sua comunidade. Essa é uma das lições que nós podemos ter. E outra coisa, quando você está fazendo a vontade do Senhor, que o inimigo se levantar, não fique amedrontado. Simplesmente use da sua autoridade e entre em oração, porque nós vimos também um tipo de oração desse orado por Pedro. Pedro orou e disse: Senhor, olha para as suas ameaças. Então o rei estava ameaçando, o rei estava fazendo uma guerra emocional na mente das pessoas, porque é assim que o inimigo trabalha, trazendo palavras, querendo desfazer aquilo que Deus nos manda fazer, né? Mas eles saíram vitoriosos, graças a Deus. Ezequias cumpriu o propósito de Deus. Amém? O povo foi abençoado, o povo continuou servindo a Deus, mas chegou um momento em que Ezequias ele ficou tão famoso que as pessoas vinham presenteá-lo, as pessoas estavam aclamando a ele, e o que aconteceu? A soberba entrou no coração de Ezequias. E isso não deveria acontecer e não deve acontecer também no nosso coração. Porque quando nós somos ungidos, e quando Deus nos chama para fazer alguma coisa, não é na nossa própria capacidade. Nós fazemos porque a capacidade vem de Deus. E tudo que nós fazemos e que vamos fazer é por Ele e para Ele. Então, toda a honra e toda a glória tem que ser dada ao Senhor. Amém? Então, Ezequias, ele ficou doente. Ele abriu a porta para o diabo e ele ficou doente. Mas a Bíblia diz que ele se arrependeu e orou. E Deus o curou, amém? Então fica essa lição para nós. Primeiro, nós somos ungidos. Não importa se você tem um dom ministerial ou não, você é ungido. Dentro de você está a cultura do reino de Deus, no seu espírito, a cultura de governo. Você pode ser uma influência onde quer que você chegar. Segundo, o inimigo não é páreo para você, porque quando o inimigo vem, a Bíblia diz que maior é aquele que está em vós, maior é o que está em nós do que o que está no mundo. E outra coisa, quando a fama vier, quando as pessoas vierem dar tapinha nas suas costas, quando as pessoas vierem dizer, você é maravilhoso, você é isso, não, você vai dizer, não, eu sou o que sou, porque é Deus que me ungiu. Foi Ele quem me capacitou. Amém? Então, glória a Deus, aleluia. Fiquem na paz e até a próxima.